Glória a Deus, glória a Jesus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, no capítulo número 14, né? E nós estamos meditando nas referências, né? E hoje nós vamos estar meditando a partir do versículo de número 26, das referências de 1 Coríntios, de número 14, capítulo 14, tá certo? Mas mais uma vez eu quero falar com os irmãos, né, com os amigos, ouvintes, espectadores do nosso canal, o porquê de eu estar usando essa máscara, né? As pessoas perguntam, querem saber. É porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, mas estamos terminando já, graças a Deus, tá? Então, assim que terminar, nós estaremos tirando a máscara, tá certo, irmãos? Então, esse é o motivo, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos à leitura da Santa Palavra de Deus, né? Que diz o seguinte: a necessidade de ordem no culto. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vou repetir mais uma vez esse versículo, né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, este esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos estejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proíbais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já passar de imediato para a meditação nas referências, né? Nós paramos ontem, né? Nós paramos no versículo de número 25, onde dizia o seguinte: não há um dom especial de revelação, nem leitura do pensamento para descobrir pecado no coração de alguém. Verso 25.
a palavra da profecia, com sua verdade moral, ao ser proclamada sob o impulso do Espírito Santo, basta para convencer o coração do pecador. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E a referência no versículo 26, né? Na mensagem, no versículo 26, está escrito o seguinte: a necessidade de ordem no culto. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Né? E a referência diz o seguinte: tudo para edificação. O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja. E o indivíduo, versos 3, 4, 12, 17 e 26. Edificar, no grego, oikonomeu, significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos crentes. Entendeu, irmãos? É para isso que servem os dons espirituais na igreja. Né? Exatamente para esse é o princípio do qual existe o dom espiritual na igreja. Né? O propósito principal, diz a palavra, o propósito principal serve para muitas outras coisas. Mas para que serve o dom espiritual na igreja? O propósito principal é para isso aqui, ó. O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo. Ou seja, é para a edificação da igreja e da pessoa que o tem. Né? É para edificação, é para crescimento, é para maturidade, é para fortalecimento. Né? A pessoa aumenta a fé no coração do crente. Né? Não somente daquele que é usado pelos dons espirituais, mas principalmente daqueles que nos ouvem, daqueles que ouvem. Né? Se você tem alguma dúvida, né, no seu coração de alguma coisa que está acontecendo com ele, né, ao ouvir, né, o Senhor falar na igreja, né, quantas vezes eu ouvi irmãos falar: nossa, irmão, essa palavra falou comigo, essa palavra veio para mim, né? Foi para mim essa palavra, irmão. Quantas vezes eu ouvi, não falando somente de quando eu estava pregando, não. Quando muitos outros irmãos também pregando, né? Deus falou comigo, irmão. Eu estava precisando dessa palavra. Né? E ainda hoje, né, nas mensagens que eu envio através dos vídeos, quantas e quantas pessoas, né, me dão um retorno falando sobre os feitos de Deus na vida da pessoa e falando, né? Essa palavra veio para mim, irmão. Deus falou que estava falando comigo, irmão. Né? E olha que a pessoa está lá longe. Né? A pessoa não tá aqui dentro do estúdio ou dentro da igreja, né? Para que o Deus pudesse falar com ela de forma que a pessoa pudesse falar: não, falou porque eu estava lá. Não. Para Deus não tem distância, irmãos. Deus fala com o homem a hora que ele quer, como ele quer, da forma que ele quer, usando quem ele quer. E é exatamente isso. Né? O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo. Ou seja, a igreja num todo e também a pessoa. Né? Versos 3, 4, 12, 17 e 26. Né? De 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 14. Edificar, no grego, oikonomeu, significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos crentes. Ou seja, sem edificação, ninguém é capaz de fazer coisa alguma. Tudo que nós façamos no nosso dia a dia é preciso aprender. E depois de aprender a fazer, como fazer, por que fazer, é preciso desenvolver
aquilo que aprendemos. É preciso crescer no conhecimento, na sabedoria, no entendimento. E quando se trata da palavra de Deus, principalmente na graça do Senhor, que é um dos 3 fatores que levam o homem à salvação. O homem é salvo pela fé, justiça e graça, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é por nenhuma outra coisa, né? E aí, se não houver crescimento, não haverá maturidade. Não havendo maturidade, não há frutificação. Não havendo frutificação, não há colheita. Não havendo colheita, não há aproveitamento. Foi tudo perdido, né? A semeadura que o homem faz, usado por Deus, semeando a semente bendita do Senhor, é com um único propósito: esperar a colheita, né? Não tem nenhum outro propósito na semeadura que o homem faz. O ide de Jesus que ele nos entregou nas nossas mãos, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, disse Jesus. Todo aquele que nele crer será salvo. O que não crer já está condenado, né? E esse crer vem pela fé, né? E os dons espirituais na igreja aumenta a fé das pessoas, né, de um modo geral. E as pessoas cada vez confiam mais em Deus, cada vez crê mais em Deus, cada vez espera mais de Deus. E assim vai, como diz a palavra, raiando, 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 né, como a aurora do dia, até ser dia perfeito. E essa perfeição, irmãos, nós só vamos alcançar naquele dia, na vida do Senhor Jesus. Até lá é só crescimento, né? Mas vamos continuar aqui a leitura, que senão nós acaba não lendo coisa nenhuma, só falando, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Essa edificação é uma obra do Espírito Santo, através dos dons espirituais, pelos quais os crentes são espiritualmente transformados mais e mais para que não se conformem com este mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2 ao 8. Né? Que está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se o Espírito Santo do Senhor não edificar nos nossos corações as palavras que é pregada no dia a dia, não há crescimento, não há edificação, e a pessoa não alcança a salvação. Ela desvia, ou vira um crente crônico, um pé na igreja, outro pé no mundo, né? E não cresce, porque não houve edificação, né, dentro do coração daquela pessoa, né? Embora o Espírito de Deus esteja falando, mas ela não se entregou, ela não fez a renúncia, não fez a entrega total para que Deus tomasse conta da vida dela. E com certeza ela está perdendo tempo na igreja. Eu tenho falado isso diretamente com os irmãos na igreja, né? Essa edificação é uma obra do Espírito Santo através dos dons espirituais, pelos quais os crentes são espiritualmente transformados mais e mais para que não se conformem com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 a 8. Mas edificados na santificação, no amor a Deus, no bem-estar do próximo, na pureza de coração, numa boa consciência e uma fé sincera. Ver capítulo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 1, 4 e 26. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Judas, versículo 20. Ver em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, nota. Versículo 27 e 28. Né? 2 ou 3, e haja intérprete, né?
27 e 28 está escrito na palavra de Deus diretamente direta, né? E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E a referência diz, né? No uso dos dons espirituais, deve haver ordem e equilíbrio. As diretrizes bíblicas para falarem em línguas em voz alta na igreja são: primeiro, numa só reunião, não deve haver mais do que 2 ou 3 que falem. Orem ou louvem em línguas, e isto somente com interpretação. Versos 27 e 28. Segundo, falar em línguas deve ser feito por uma pessoa de cada vez. Verso 27. Terceiro, toda enunciação em línguas deve ser julgada pela igreja quanto à sua autenticidade, verso 29 ao 32. Quarto, não havendo ninguém presente com o dom de interpretar, o crente pode, em silêncio, falar em línguas, em oração pessoal dirigida a Deus. Verso 28. 14, capítulo 14, versículo 29 e 30, né? 29 e 30 é escrito o seguinte, né? Aleluia, Pai. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, né? Aleluia, Pai. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, os versículos 31, aleluia, Pai, glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 31, né? Até o 33, né? Do 31 até o 33. Glória a Deus, glória a Jesus, que diz, né? Ainda falta o 31, porque todo... 31, 33, amém, amém, glória a Deus. Profetizar uns depois dos outros, a distinção entre a profecia com o dom espiritual e a profecia como parte das Sagradas Escrituras, né? Porque as duas são revelação, né? Existe a profecia que é dada através do dom espiritual, determinada por Deus, ordenada por Deus, né? E a profecia da santa palavra de Deus, né? Esta é a mais autêntica, é a mais confiável. Esta não há quem possa duvidar. Esta não há quem venha julgar, né? Esta não tem julgamento. O escrito é a verdade, né? O escrito é a verdade. Agora, no caso do dom espiritual, na igreja, a pessoa sendo usada, é aqui que a palavra afirma, né? Para que um fale, um profeta fala, e os outros profetas julguem, né? Porque essa capacidade de poder julgar, de ter o discernimento perfeito, se é de Deus ou se é do homem, somente outro profeta pode ter, né? Não tem como uma pessoa que não seja um profeta falar, não é Deus que está falando. Aliás, é muito perigoso, né? É um julgamento perigoso,
Porque se a pessoa, o que Jesus disse? Se pecarem contra mim, né, vós sereis perdoados. Mas se vós pecarem contra o Espírito Santo, vós não sereis perdoados. Esse é o perigo de duvidar. Né? Melhor é aquele que não duvida, aquele que crê, né, e espera para ver acontecer. Porque a palavra nos instrui, né? Principalmente, no geral, as pessoas vão na igreja esperando ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, né? Se ela for trazida através da palavra, né, é inteiramente confiável. Pode esperar que aquilo que a palavra está falando, que Deus está falando, é exatamente aquilo. Se for revelação espiritual, o que a palavra diz? Né? Jeremias, capítulo 28, versículo 9, está escrito: o profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como verdadeiramente aquele que Deus enviou. Né? E as pessoas, no geral, vai em busca só de vitória, só de bênção. Né? As pessoas não vão na igreja, ninguém vai na igreja para ouvir exortação, né? Para ouvir puxão de orelha, para ouvir repreensão. Todo mundo vai querendo buscar uma bênção. Vou buscar minha bênção hoje. Né? Então nós temos que ter esse cuidado. Né? Temos que ter essa atenção, porque a palavra nos adverte. Né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ainda no verso 34, né? 34, do 31 até o 34, né? A palavra diz, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque nós pulamos uma parte aqui das referências que diz, né? E outro julguem, toda profecia deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isso demonstra que a profecia nos tempos do Novo Testamento não era infalível, sendo possível de correção. Né? É difícil entender isso, porque profecia é profecia. Né? Mas a profecia, é por isso que é para haver julgamento entre os irmãos que são considerados profetas na igreja. Né? 2 ou 3, e haja intérprete no uso dos dons espirituais, deve haver ordem e equilíbrio. As diretrizes bíblicas para falar em línguas em voz alta na igreja são numa só reunião, ou seja, num único culto. Né? Não deve haver mais do que 2 ou 3 que falem. Né? Orem ou louvem em línguas, e isto somente com interpretação. Versos 27 e 28. Né? Falar em línguas deve ser feito por uma pessoa de cada vez, senão haverá uma confusão. Né? Verso 27. Toda enunciação em línguas deve ser julgada pela igreja quanto à sua autenticidade. Verso 29 e 32. Ou seja, os crentes santificados, né? Varões e varoas, homens e mulheres de Deus, né? Também tem condição de fazer uma avaliação. Também tem condição de crer ou desconfiar, embora calado. Né? Não fale, porque se falar pode queimar a língua e ter a situação complicada. Né? Não havendo ninguém presente com o dom de interpretar, olha o item seguinte. Não havendo ninguém presente com o dom de interpretar, o crente pode, em silêncio, falar em línguas, em oração pessoal dirigida a Deus. Verso 28. Né? E os outros julguem, toda profecia deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isso demonstra que a profecia nos tempos do Novo Testamento não era infalível, sendo possível de correção. Às vezes a profecia e o falar em línguas não procedem de Deus. Confira em 1 João, capítulo 4, versículo 1.
até mesmo os espíritos malignos conseguem agir na congregação através de falsos mestres ou falsos profetas aí presentes. Né? O profetizar, o falar em línguas estranhas ou a possessão de algum dom sobrenatural não é garantia de que alguém é um genuíno profeta ou crente. Ver o estudo Falsos Mestres, página 1488. Pois os dons espirituais podem ser falsificados por Satanás. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 ao 12. Apocalipse, capítulo 3, versículo 13 e 14. Segundo, se a igreja não julga com decência e ordem, verso 40, as profecias, ela deixou de seguir as diretrizes bíblicas. Aleluia, Pai. Note também que a profecia não era algo como um impulso incontrolável do Espírito, pois apenas um profeta podia falar de cada vez. Verso 30 ao 32. Qual deve ser a atitude da igreja para com as mensagens proféticas? A. Todas as profecias devem ser testadas segundo o padrão da doutrina bíblica. Confira em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Isso significa que os crentes devem ficar atentos ao seu cumprimento. Confira em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. E atentos também no caso dela não se cumprir. B. Se a palavra profética é uma exortação, a congregação precisa perguntar: o que devemos fazer para obedecermos à vontade do Espírito? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Verso 31, 32 e 33. Profetizar uns depois dos outros, né? E aí a mensagem diz, né? Os espíritos dos profetas, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia, Pai. E a referência diz: profetizar uns depois dos outros. A distinção entre a profecia como dom espiritual e a profecia como parte das Sagradas Escrituras, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, deve ser conhecida com clareza, embora se trate dos dois casos de uma mensagem recebida de Deus. Primeiro, os escritores da Bíblia recebiam suas mensagens mediante a inspiração direta e única da parte do Espírito Santo. E a comunicação sem erro, vou repetir. Os escritores da Bíblia recebiam suas mensagens mediante a inspiração direta e única da parte do Espírito Santo. E a comunicavam sem erro. Aleluia, Pai. Ou seja, a mensagem da Bíblia, a Bíblia foi escrita através do Espírito Santo. Né? Todos os homens usados por Deus para escrever a Bíblia, né, nenhum deles escreveu de si mesmo, sobre o conhecimento humano. Né? Todos escreveram, cada um escreveu sua carta, né, mencionada, dada por aquela pessoa. Né? Todos foram usados pelo Espírito Santo para escrever o que está escrito. Né?
para que não houvesse, para que não houve, para que não haja erro. Por isso que a Bíblia Sagrada é o best-seller mais vendido do mundo, né? É o livro mais confiado que existe na face da Terra, chama-se Bíblia Sagrada. Esse, ninguém duvida, as pessoas temem. Até aqueles que querem fazer graça, né? Ou fazer gracinha, como se diz, né? Eles, antes de falar, eles temem, né? Eles pensam para falar o que vai falar, por que falar, como falar, porque eles sabem, né, que existe algo sobrenatural na santa palavra de Deus, né? E aqueles que se atrevem a falar desbocadamente têm pagado caro. Eu não vi até hoje ninguém que ficou impune, né? Ninguém que ficou impune de forma prematura para mostrar que aquilo que a pessoa falou, né, ela pagou por aquilo que fez, porque falou contra Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar, né? Deus, ele não participa de falcatrua, né? Então o homem fala e ele paga rapidinho. Não teve ninguém que não tenha pago, né? E pagaram com as suas próprias vidas. Enfermidades incuráveis, lutas, dor, sofrimento, né? Perda de familiares, foi fraterando tudo, né? E pagou com a sua própria vida, né? Porque falou de forma alocadamente, como diz a santa palavra de Deus, né? Foi precipitado em pensamentos e palavras e falou que não devia, e Deus não se deixa escarnecer, digo mais uma vez, né? Os escritores da Bíblia, aleluia, para louvado seja Deus. Os escritores da Bíblia recebiam suas mensagens mediante a inspiração direta e única da parte do Espírito Santo. E a comunicavam sem erro. O resultado foi uma mensagem infalível pelo estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Página 1882. Segundo, a profecia do tipo descrito nos capítulos 12 e 14, porém não terem inerente em si a mesma autoridade ou infabilidade que a inspirada da palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16. Embora provenha do impulso do Espírito Santo, esse tipo de profecia nunca poderá ser considerado inerente. Sua mensagem sempre estará sujeita à mistura e erros humanos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por isso, a profecia da igreja nunca poderá ser equiparada com as Sagradas Escrituras. Além disso, a profecia em nossos dias não poderá ser aceita pela igreja local até que seus membros julguem o seu conteúdo para averiguar a sua autenticidade. Verso 29, nota 1 Coríntios 12, versículo 10. A base fundamental desse julgamento é a palavra de Deus escrita. Vou repetir. A base fundamental desse julgamento é a palavra de Deus. Que julgamento? Eu acabei de mencionar. Por isso a profecia da igreja nunca poderá ser equiparada com as Sagradas Escrituras. Além disso, a profecia em nossos dias não poderão ser aceita pela igreja local, até que seus membros julguem o seu conteúdo, para averiguar a sua autenticidade. Verso 29, nota 1 Coríntios 12, versículo 10. A base sobrenatural, a base fundamental desse julgamento é a palavra de Deus escrita. Isto é, a profecia está de conformidade com a doutrina apostólica. Eu tenho falado com os irmãos, alertado. Poucos dias atrás ainda falei sobre esse assunto. O que Jesus disse?
Qual é a maior referência que nós temos para saber se aquele servo que está falando aquelas coisas todas, este homem, esta mulher que se diz profeta, né? Se é vinda de Deus, né? Pela árvore se conhece os seus frutos. A árvore é boa, os frutos são bons. A árvore é má, os frutos não prestam, não servem para nada, né? Então, não, e falei mais, não pode de um mesmo manancial sair água doce e salgada. O homem e a mulher com a vida totalmente desconcertada, né? Tanto naquilo que nós estamos presenciando, como naquilo que nós sabemos que aconteceu na vida da pessoa, né? Não tem como ser usada por Deus, né? O Espírito de Deus não habita no corpo sujeito ao pecado, né? Todo homem e mulher que se diz homem e mulher de Deus, né? Que bate no peito e diz eu sou, né? Que está aí nesses canais de YouTube aí, tendo milhares de visualizações, né? Você bate o olho e você vê que a pessoa está com a vida completamente desconcertada. A pessoa não tem vida santificada. Não tem como, né? Aquilo ali é pura carne, mais nada. A pessoa tem um grande conhecimento, mas um conhecimento que vem do homem e não de Deus. Por esse motivo, não podemos receber como profecia que provém de Deus. Não tem como, irmãos. Nós acabamos de meditar aqui instantes atrás, a Bíblia Sagrada falando, né, que Satanás pode, e ele faz, né, nas igrejas, ele usa as pessoas para passar falsas profecias. Usa quem? Os falsos mestres e os falsos profetas. E como é que eu sei se a pessoa é um falso mesmo, um falso profeta? É simples. É só você conhecer a vida da pessoa, ver como a pessoa está, como a pessoa é, como a pessoa vive, com quem que ela vive, como é que ela vive. É simples. Você não tem que preocupar. Basta você saber observar, ser um bom observador, saber que não pode ser, porque se a palavra afirma que o Espírito de Deus não habita no corpo sujeito ao pecado, e você vê que a pessoa tem a vida toda cheia de pecado, como é que ela pode ser usada por Deus? Não tem como, irmãos. É espírito maligno, é diabo, é demônios, é Satanás que está usando aquela pessoa, né? E aí você fala, mas os milagres a pessoa fala e faz e acontece. Tá, mas Jesus nos alertou dizendo que naquele dia vai ter pastor, vai ter crente falando ali, Senhor, no seu nome eu preguei, aconteceu milagres, curas divinas, aquilo outro. Jesus vai falar para ele, apartai-vos de mim, né, malditos, porque eu não vos conheço, né? Porque tudo que foi feito não foi feito em nome de Jesus, né? A pessoa falava no nome de Jesus, mas dava lugar para Satanás na vida, porque andava e anda e vive desconcertado com a sua... não tem a vida de acordo com a palavra de Deus, irmãos. É preciso se atentar para isso, para poder entender, né? Por isso a profecia da igreja nunca poderá ser equiparada com as Sagradas Escrituras. Além disso, a profecia em nossos dias não poderá ser aceita pela igreja local até que seus membros julguem o seu conteúdo para averiguar a sua autenticidade. Verso 29, nota, verso 1 Coríntios 12, versículo 10. A base fundamental desse julgamento é a palavra de Deus escrita. Isto é, a profecia está de conformidade com a doutrina apostólica. Toda a experiência e mensagem na igreja devem passar pelo crivo da palavra de Deus escrita. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.